acabou a eleição, independente de quem ganhou, metade da população não tá contente de jeito nenhum com o resultado. Você tem a sua opinião pessoal, mas e a sua loja? Ela precisa ter? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo. E aí pessoal, sou a Cécile e o vídeo de hoje vai ser sobre uma polêmica que acabou de acontecer. Sobre posicionamento político. Tudo bem, a eleição já foi, mas vivemos no Brasil, o que não falta é polêmica, né? Mas e aí, você deve ficar se questionando às vezes, né? Será que eu falo alguma coisa ou fico quieta? Será que eu sempre tenho que me posicionar? Isso é difícil pra caramba, né? Então, vamos conversar sobre isso. Olha, eu não vou te dar uma resposta de sim, você tem que se posicionar e não, você não tem que se posicionar. Mas eu vou te ajudar, presta atenção, a saber quando é a hora de se posicionar e com qual assunto você tem que se posicionar. Para começar, eu acho melhor eu dar tipo uma introdução para você conseguir entender o contexto e aí você ver se encaixa contigo ou não. Bom, toda e qualquer opinião que não seja criminosa, ela é de caráter individual, totalmente pessoal e ela é baseada na sua experiência, nas suas vivências, na sua educação familiar, no meio onde você trabalha. São várias coisas que influenciam, alguns traumas de infância, alguns acontecimentos específicos na vida adulta, tudo influencia na sua opinião. Só que aqui a gente tem que separar duas coisas. Uma é uma opinião criminosa, o que isso não deveria nem existir e muito menos ser exposto no seu trabalho. Outra é uma opinião que não é criminosa e vai de acordo com as suas vivências, convicções, ideais. Então, eu tô falando dessa opinião que não é criminosa. Eu não estou falando de opiniões como racismo, homofobia, porque esse tipo de coisa não deveria nem existir. Então, não é sobre isso que eu tô falando. E sim, eu tô falando com relação a ideais e convicções. Beleza? Então, dito isso, vamos ver quando é a hora de você se posicionar. Como eu acabei de dizer, a opinião ela é baseada em diversos fatores, então muita coisa influencia. E isso a gente meio que carrega dentro da gente, sabe? São os nossos valores. E quando a gente abre o Instagram, o nosso posicionamento político e as nossas convicções, eles aparecem um pouco de forma indireta. Então é a forma como você escreve no Reels, nos Stories, no post. Aos pouquinhos, o seu posicionamento ele vai ficando muito claro. E aí, as pessoas elas vão percebendo se aquilo se conecta com elas ou não. Se conectar, ela vai virar fã da sua marca, mas se não conectar, ela simplesmente vai deixar de te seguir ou nem vai começar a te seguir. O que tá tudo bem, porque você tem que conversar com quem quer conversar com você. Um exemplo disso é que tem o mês de junho, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, e algumas empresas elas pegam esse mês de junho e começam a colocar um monte de influencer, um monte de pessoas, todas da comunidade LGBTQIA+. Só que, presta atenção, durante o resto do ano ela caga pra isso. Então, os modelos não são LGBTQIA+, a fala deles, eles não... Acontece às vezes uma polêmica assim, desgramada com homofobia, e a empresa nem sequer fala nada. Mas na hora que chega junho, é claro que todo mundo é a favor da diversidade, né? Porque quer vender. E esse tipo de movimento, em vez de ganhar simpatia dos clientes, é muito mais fácil repelir. Porque cria uma desconfiança. Poxa, o ano inteiro acontece um monte de coisa, mas chega o mês de junho, né? A favor da diversidade. Isso é terrível e não deveria nem acontecer. Então, quando você vai ver e acontece alguma polêmica, é isso que você tem que prestar atenção. Se aquilo tem algum envolvimento no que você fala e nos valores da sua empresa. E o que pode acontecer sobre esse posicionamento ou não se posicionar? Quando você pega e se posiciona sobre algo que você não fez o ano inteiro, nunca falou, nunca demonstrou, isso vai repelir o seu cliente. Porque ele vai achar como se fosse uma espécie de hipocrisia. Pô, durante o ano todo você cagou pra isso, mas em determinada polêmica, em determinada situação, você vai e abre. Independente da polêmica, independente do que tá acontecendo. Porque se você não fala sobre esses valores diariamente, às vezes a pessoa, ela além de estranhar, você não vai estar falando com a pessoa
que tem relação com esses valores. Mas aí, quando é que você vai saber se tem que se posicionar ou não? Vou dar uma dica para você conseguir saber quando vale a pena se posicionar e quando é melhor você ficar quieto. Primeiro, quais são os valores da sua empresa? Tenta ver o que a sua empresa defende, o que ela acredita, e baseado nesses valores, você vai saber quais polêmicas você vai entrar e quais não vai. Por quê? Dependendo da polêmica, se ela estiver associada com o valor da tua empresa, você só vai agregar autoridade e as pessoas vão confiar ainda mais em você. Vai falar, caramba, ela defende os animais, é uma empresa vegana e surgiu essa polêmica, ela tá malhando a pessoa. Perfeito, porque tá todo mundo conectado com isso. Agora, se aquilo não está no dia a dia da sua empresa, que nem aquela história que eu te falei do LGBTQIA+, isso vai causar uma estranheza e as pessoas vão se repelir. Vai falar, mano, que hipocrisia, por que você não chamou lá em maio, em novembro, em fevereiro, por que só em junho? Você tá querendo biscoitar, sabe? Então, esse tipo de marketing pega muito mal. Então, não vale nem a pena você se expor se não está relacionado aos valores da sua empresa. Vou dar um exemplo aqui para você para ver se esclarece um pouco. Você é uma empresa que vende produtos veganos, aí vem um político e fala um absurdo, caga pela boca com relação aos animais. E aí você pensa, pô, vou me posicionar ou não? Como a sua empresa ela trabalha com produtos veganos e você fala sobre isso, né? Estou pressupondo que você foque nisso, já que a sua empresa é só produtos veganos. Quando você se posiciona num assunto como esse, você vai trazer muito mais confiança para o seu cliente. Eles vão falar, caramba, não é só da boca para fora, está realmente atento ao que está acontecendo. E se você tiver o timing perfeito de falar na hora que isso acontece, a chance de ser compartilhado e você alcançar mais pessoas que se conectam com o seu produto é muito maior. Porque se você fala e se posiciona como uma polêmica de animais, isso pode ser compartilhado, as pessoas vão ver, vão atrás de você e vão falar, caramba, realmente é uma empresa preocupada, vegana, e aí vão se conectar com você. Diferente se você é uma empresa de moda, vende roupas, tem coisas de couro legítimo e se posiciona com relação aos animais. Por quê? Da mesma forma que foi compartilhado lá na empresa vegana, a sua empresa também pode ser compartilhada, mas não vai ter o mesmo resultado. Na verdade, as pessoas vão repelir você e vão começar a cobrar posicionamento sobre o couro que você está vendendo. Então, por mais que você também ache um absurdo o que o político está fazendo, o fato de você não colocar esses valores na sua empresa, você vai perder credibilidade. E vai começar a ser pressionado de ficar se posicionando, de ficar sendo cobrado daquilo. E aí, o que era para ser uma coisa boa, na verdade, vai cagar com a tua loja. Porque você vai falar, caramba, olha o estresse que eu tô tendo só porque eu abri minha boca. Entende? Por mais que você acredite, você tem que saber se tem que se posicionar ou não. Se você não se posiciona, no caso de que vende couro legítimo, as pessoas vão entender. E elas não vão te cobrar. Por quê? Porque você vende couro legítimo, então você não é vegano. Então você não trabalha com produtos veganos. Não vai rolar esse tipo de cobrança e as pessoas não vão nem estranhar você não se posicionar. Entendeu? Então você não tá perdendo nada não se posicionando. Ao contrário de quem vende produto vegano que vai estar ganhando muito ao se posicionar. E se não se posicionar, as pessoas podem tanto cobrar o posicionamento quanto você perder um pouco da sua credibilidade, como se você não tivesse atento ao que está acontecendo no mundo, como se você não fosse uma empresa séria que quer melhorar o mundo, entende? Porque a pessoa, ela começa a questionar os seus atos. Então, se você fala muito sobre veganismo e acontece uma coisa muito grande, muito polêmica, você não fala nada, você acaba perdendo um pouquinho da sua credibilidade. Voltando àquele exemplo do orgulho LGBTQIA+, no mês de junho. Os seus posts não falam nada disso, você não usa modelos do mesmo gênero, você coloca sempre cis, hétero. Então, de repente, em junho, você joga, sei lá, uma drag queen ali, vai desconectar demais, sabe? Porque as pessoas vão falar, que é isso? Sei lá, às vezes uma pessoa muito conservadora, ela vai começar a repelir. Assim, eu não acredito que não sei o quê, porque não está conectando. Ao contrário, se ao longo do ano você vai, fala,
posta modelo, faz dia dos namorados com 2 mulheres, 2 homens, um homem, uma mulher. Se você faz esse tipo e mostra diversidade, quando chega em junho, ninguém vai estranhar, ninguém vai falar, nossa, sua empresa é hipócrita, só porque chegou junho você tá assim a favor da diversidade. Entende? E aí, você vai conseguir se conectar ainda mais com seus clientes, se você faz isso o ano todo. Aí chega uma puta de uma polêmica, que sei lá, uns caras chegaram, foram agressivos, não sei o que, alguma polêmica relacionada à homofobia. Se posicionar só vai mostrar que realmente você tá preocupado com aquilo e não é só marketing, entende? Ao mesmo tempo que se você não faz isso e acontece uma polêmica assim, você se posiciona, vai falar, legal, eu entendo, você tá certo, mas e o resto do ano? Por que você só fala disso em junho? Entende? Então você tem que tomar muito cuidado para não parecer uma empresa hipócrita. E só tá querendo falar porque tá gerando um burburinho em todo mundo e você quer aparecer aí também. E aí, esse tipo de marketing é muito pior para você. E é muito mais difícil de você reverter do que você simplesmente ficar quieto se aquilo não conecta com o teu público. Antes de continuar, se esse vídeo tá te ajudando um pouco, tá abrindo um pouco a sua cabeça sobre me posiciona ou não, clica aqui em curtir e se inscreva, porque aqui eu falo dos perrengues de quem tá empreendendo do zero, beleza? Feito meu jabá, vamos voltar pro vídeo. Então, antes de você se posicionar na sua loja e falar que é contra ou a favor, que Beltrano fez cagada, que não fez, veja se aquilo está relacionado com os valores da sua loja. Se aquilo, além de estar relacionado, é postado, sabe? Se você mostra mesmo que de forma indireta aquilo. Porque se você mostra de forma indireta e aquilo está conectado com a tua empresa, pode se posicionar que aí vai dar bom. Porque aí você só vai se conectar ainda mais. Agora, se você não fala nada, mano, olha pro além e deixa quieto, deixa a história passar, ninguém nem vai te procurar. Porque ainda se cobrar um posicionamento seu, significa que você não se posiciona direito com relação a esse assunto. Você deixa meio em aberto, nem que sim, nem que não. Então aí você tem que começar a ficar um pouco atento à forma como você se comunica. Mas normalmente, se você não fala nada, ninguém vai te cobrar esse tipo de posicionamento. E uma coisa que eu falo aqui pra vocês, uma imagem negativa, ela é muito mais difícil de reverter. Por exemplo, agora tava rolando, né, aquele caos, aquela tensão política, né? Você é A ou você é B? Aí o que acontece? Você nunca fala disso na tua loja. A sua loja não é uma loja abertamente politizada. Então você não fica falando de nada, mas de repente você pega e mete voto em A, voto em B. Aí o que acontece? Você tem 2 opções. Uma, primeiro você vai começar a perder seguidor, tá? Isso é normal, porque você nunca se posicionou, nunca falou nada e os seus seguidores vão falar, mano, o que essa doida tá falando? Então aí você já vai perder seguidor. Segundo, se o seu candidato ganhou, aquele pessoal que não foi embora do seu Instagram, assim que esse candidato fizer alguma merda, eles vão cobrar de você mais um posicionamento. Ah lá, você não votou em Beltrano? Olha a merda que ele tá fazendo. E aí, você vai falar alguma coisa? Vai falar? Não vai? Aí, já deu tudo errado. Se o seu candidato perdeu, aí as pessoas falam, ah lá, ele não é tão bom, perdeu. E aí, vai fazer o quê? Agora vai ter que conviver com isso. Entende? Então, principalmente no político, toma muito cuidado. Por quê? Gente, a cada 4 anos muda. Se você não fala diretamente ou várias vezes no perfil do seu Instagram, se posicionar assim do nada, você só vai ouvir que decepção, independente do lado, tá? Que decepção, ou nunca me decepcionou. Nossa, que excelente, nossa, eu não pensava isso de você. Você vai receber ataque e elogio, independente de quem você votou. Porque isso é uma estranheza. E agora que já saiu o resultado, a gente já tem um novo presidente, dependendo do seu posicionamento, isso pode ser bom ou ruim pra você. Porque se você votou em quem ganhou e você se posicionou de forma totalmente aleatória, você corre um grande risco de, na primeira burrada que ele fizer, você acabar sendo cobrada por mais um posicionamento. Aí aquilo que era pra você vender, que era pra você ajudar o cliente, começa a virar uma briga política. O que não é legal, né? Porque aí quem ficar com a cara de taxa é você. Então não vale a pena se você não fala disso, se indiretamente você não demonstra.
Não joga algum posicionamento de alguma coisa que tá acontecendo ao vento só porque você tá vendo que tá rolando um burburinho aí, porque senão você pode dar um baita tiro no pé. Resumindo isso, simples. A polêmica tem a ver com os valores da sua empresa? Pode se posicionar que aí vai dar bom. Não tem? Fica mudo e nada aconteceu. Beleza? Pode ter certeza que isso você vai evitar muita dor de cabeça e quando algo acontecer, você se posicionar, você vai colher muito mais frutos sobre isso. Você tem o seu posicionamento pessoal, mas ele não necessariamente tem que ser exposto na sua loja. Você tem que conseguir separar a pessoa física da jurídica. Só posta na jurídica se aquilo realmente tiver alguma relação. Tá bom? O vídeo é esse. Se você gostou, não esqueça de curtir. Eu estou no meu perfil pessoal, @CACIZN, que eu falei sobre isso nos stories durante o fim de semana. Eu ainda peguei e falei, porque tava rolando votação, né? Não fiquem postando nada muito importante no perfil da sua loja, porque agora tá todo mundo tenso e ninguém vai dar bola porque você tá falando. Eu avisei isso lá no fim de semana. Aí eu falei assim, gente, vamos esperar terça-feira, que segundo os ânimos ainda vão estar um pouco agitados. Então, para pegar essas dicas, para pegar outras dicas, me segue lá no meu perfil pessoal. Mas eu também tô no perfil da minha loja, @espaço_robora, que tá rolando antecipação de lançamento de coleção nova, que depois eu vou falar sobre isso. Beleza? Se inscreva e seja muito bem-vindo e obrigada por me assistir até aqui. Tchau!